Oi, pessoal. Sou Carlos Daniel Coradi, um engenheiro e mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. O meu tema hoje é o seguinte: os idosos querem e podem trabalhar. E a pergunta é: como os idosos podem fazer isso? De muitas maneiras, de muitas maneiras. Por exemplo, pela internet eu descobri que um idoso com 90 anos, eu fiz 83, ele está com 90, portanto 7 anos mais velho do que eu, foi estudar arquitetura. Entrou numa faculdade de arquitetura e está lá estudando. É um exemplo, mas tem outras maneiras. Por exemplo, os idosos acumularam muita experiência ao longo de sua vida. Eles podem funcionar como conselheiros. Em termos de conselheiro, de aconselhamento, existem várias modalidades. Existem algumas formais, que implicam em risco, por exemplo, participar de conselhos de administração. Eu conheci o professor Mário Henrique Simonsen, que assumiu uma posição em uma empresa de um amigo dele e se embaraçou todo, porque a empresa faliu. Foi difícil ele limpar a sua ficha. Um economista famoso, que foi ministro do Geisel, teve problemas. Então, cuidado a ser membro de conselho de administração. Mas existem outras formas de conselho. Por exemplo, conselheiro fiscal. Aí a pessoa é formalmente nomeada dentro de uma sociedade anônima que pode ter esse tipo de conselho para verificar as contas contábeis. Eu fui durante muitos anos membro de conselho fiscal. Há também responsabilidades legais. A pessoa tem que andar dentro da lei. Há um terceiro tipo de aconselhamento empresarial, chamado conselho consultivo. A pessoa é chamada para dar opinião em determinadas matérias das quais ele é especialista. Por exemplo, a pessoa pode ter sido um grande arquiteto de software e a empresa pode estar com dificuldade e chama ele para dar sua opinião. É uma outra maneira. Os idosos podem também escrever. Eu, por exemplo, tenho 6 livros escritos, tenho 2 ainda a serem publicados. Um deles é sobre a parte de empresas. O que fazer para as empresas não quebrar? É um livro muito interessante. Eu vou fazer um vídeo especialmente a esse respeito. O que mais os idosos podem fazer? Podem servir de aconselhamento para as pessoas, para os indivíduos. Por exemplo, fazendo coaching, né? Aquele acompanhamento pessoal face às dificuldades que a vida coloca para as outras pessoas. E podem, inclusive, ganhar um dinheiro com isso. Muito bem. O que mais? Podem estudar. Eu achei um exemplo de uma pessoa com 90 anos que foi estudar arquitetura. E assim por diante. Eu quero, com esse vídeo, estimular que os idosos procurem ser úteis, procurem ajudar a sociedade, inclusive ajudar seus netos, seus bisnetos, contando as experiências do vovô ou do bisavô. Por hora era isso, muito obrigado.